Olá, sétimo ano, boa tarde. Vocês já viram que o nosso gênero textual da nossa avaliação é sobre crônica. Então, vamos só relembrar o conceito de crônica e os tipos de crônica também. É lógico que lá na avaliação de vocês eu vou especificar o tipo de crônica que eu vou querer, tá? Se vai ser uma crônica lírica, se vai ser uma crônica poética, eu vou explicar lá tudo certinho para vocês. Mas vamos só relembrar aqui. A crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia. Um acontecimento qualquer pode virar uma crônica. Uma notícia de jornal pode virar uma crônica. É lógico que você vai saber colocar os fatos para que esse texto ele deixe de ser uma notícia e passe a ser um texto um pouco mais solto, brincando às vezes com as palavras, com o modo de colocar. Porque essa crônica ela pode ser em primeira ou terceira pessoa, tá bom? Ela é um texto, um dos textos mais fáceis de produzir é a crônica, porque ele te dá 1001 liberdade para produzir. Lógico que você tem que observar o tipo de crônica e as características. Todo texto ele tem uma característica, só que a crônica, por ser um texto de acontecimento do dia a dia, que te dá mais liberdade, que ele aborda uma linguagem às vezes um pouco mais simples, ele se torna também mais simples para produzir. Tá? Aí aqui do dia a dia, narra uma situação curta, uma crônica, ela não costuma ser longa, ela costuma ser um texto menor, é muito encontrado nos meios de comunicação, como revistas, jornais, rádio, e tem vários objetivos, né? Fazer uma análise da situação do cotidiano, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Tá aí onde entra também a crônica, por exemplo, de uma notícia. Né? Você pode pegar uma notícia de um jornal, brincar um pouco com a situação, possibilitando que o leitor faça uma reflexão sobre o tema abordado, só que de uma forma mais dinâmica. Há algumas características essas características, elas são de modo geral. Não especifiquei nenhuma crônica, mas a maioria delas encaixa aqui nessas características. Geralmente as crônicas apresentam a linguagem simples e espontânea. Tem a crônica dissertativa, que ela já não tem essa linguagem simples e nem espontânea. Nessa crônica dissertativa tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ela aproxima muito da crônica jornalista, tá bom? Que é um assunto um pouco mais sério, então tem que ter cuidado quando for discorrer, quando for escrever, porque ela já tem que ser algo mais organizado, a linguagem e tudo. Mas por enquanto nós vamos ficar com as crônicas mais do dia a dia, tá? Simples e espontânea, situada entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Como eu disse a vocês, um acontecimento do dia a dia, um acontecimento, qualquer coisa que você fizer, pode virar uma crônica. Por isso que ela tem essa aproximação do oral com a escrita. A forma que você fala em uma crônica pode muito bem ser a forma que às vezes você escreve, porque você quer retratar algo que aconteceu ali próximo ao momento que você escreveu. E a crônica, pessoal, ela costuma ser algo mais presente, um acontecimento presente, né? Não costuma ser algo que aconteceu lá no passado, não. É algo mais contemporâneo. Contribui para que o leitor se identifique com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que lê, né? Então, as principais características: escrita em textos curtos e de fácil compreensão. Então, vocês podem observar que a linguagem da crônica não precisa ser uma linguagem difícil, com palavras super, hiper, mega difíceis, porque o que ele quer é a aproximação de quem faz com quem lê, né? É justamente isso. Pode querer passar uma informação, uma reflexão. Tem a crônica de humor, né? O objetivo é o quê? Produzir o riso, né? Achar graça de alguma situação do cotidiano. Possui linguagem despojada e simples, que é essa crônica de humor em especial, né? Despojada e simples, algo mais natural. Nas situações do cotidiano, né? Coisas que acontecem ali naquele momento presente, coisas ali do que tem tudo a ver com a realidade, com o que está acontecendo.
o uso de poucos personagens ou às vezes nenhum, dependendo da crônica que você for produzir. Tem crônica que não há personagem, tem crônica que há já vários personagens. Um caráter crítico sobre o comportamento e situações, uso do amor crítico, irônico e sarcástico, e segue um tempo cronológico determinado. Então a história ela vai ter introdução, desenvolvimento e vai ter a conclusão. Ela segue uma história que vai ter todo um desenrolar, tá? Então tem que ter cuidado com essas características. Ah, mas essas características aqui é de qual crônica? Tem que saber qual é o tipo de crônica que vai usar determinadas características. Tem a crônica de humor, né, que você pode utilizar de repente até todas essas características aqui. Pode usar o humor crítico, o irônico, o sarcástico. Você pode. É uma situação do cotidiano, essa aqui é para todas as crônicas, viu? Uma situação do cotidiano. Você pode até mostrar um fato que aconteceu no passado, mas tem que ter alguma coisa a ver com algo mais contemporâneo, uma situação mais próxima da realidade, tá bom? Vamos lá. Aqui são os tipos de crônica, né? Tem a crônica descritiva, tem a crônica humorística, tem a crônica lírica, crônica dissertativa. Essa crônica dissertativa foi a que eu falei para vocês que precisa ter cuidado. Algumas características que de repente elas vão se encaixar em todas essas crônicas, ela não se encaixa nessa crônica dissertativa. Ela já fica um pouco mais próxima da crônica jornalista, relacionada ao gênero textual, jornalística, informativa. Então a estrutura dela vai parecer um pouco uma dissertativa argumentativa, viu? Então tem que ter um pouco cuidado. As características que vocês podem colocar na crônica poética, não, algumas delas vocês não vão poder colocar na crônica dissertativa, tá? Nem na crônica lírica, tá vendo aqui? Repeti aqui uma lateral, não. Narrativa descritiva, viu? Então, algumas dessas crônicas aqui, com certeza vai ser a crônica que vocês vão produzir. Mas eu vou especificar direitinho o tipo de crônica que eu quero e o que vocês precisam colocar. Quantidade de linhas, o mínimo, o máximo, para vocês observarem a linguagem, a coerência, a organização dos parágrafos. Mas para isso vocês vão precisar ler aquelas instruções lá da avaliação de vocês. Tá bom, pessoal? Então era só para vocês relembrarem, né, o que é a crônica, acontecimento do dia a dia, né, que é o mais importante. Tem vários tipos de crônicas que eu já coloquei aqui, a crônica de humor, a lírica, a dissertativa, a poética, tá bom? É só vocês observarem, prestarem atenção no que foi pedido. Com certeza vem o texto, a imagem de apoio para vocês poderem ter um norte, saber o que vão produzir e usar a imaginação, viu? Então até o nosso próximo encontro.